Shalom, eu tenho certeza que você já está entendendo até onde Deus quer nos levar através dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mais uma vez a gente está aqui para ler 1 Coríntios, já deixando o capítulo 4 e chegando já nesse capítulo 5, porque o 4 você ainda continua vendo a situação dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, o sofrimento dos apóstolos, para poder estar orientando uma igreja, como a igreja de Coríntios. Então, nós vamos agora, nesse capítulo 5, ver até que ponto estava a igreja de Coríntios. Parece até brincadeira, mas vamos ter coisas terríveis que nem mesmo os ímpios fazem com facilidade. Os ímpios fazem, mas não se encontra assim com facilidade os ímpios procedendo desse jeito. Porém, já estava acontecendo coisa semelhante na igreja de Corinto. É capítulo 5. Do 1 Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem entre os gentios, como haver quem abuse da mulher do seu pai. Ele está dizendo fornicação tal, que nem entre os gentios, ou seja, como na nossa linguagem, nem entre os ímpios, se vê assim constantemente, alguém abusando da mulher do pai. Pois isso, que é tão raro, já está acontecendo na igreja de Corinto. Para você ver uma igreja que no capítulo 14, Paulo fala que estava desordenados no uso da oração em línguas. Que não tem nenhuma condenação, o Filho de Deus tem o Espírito Santo e por isso pode orar em mistério com Deus. Quem ora em línguas ora bem, fala em mistério com Deus, mas eles estavam desordenados. Eles queriam se exibir. E Paulo, durante essa carta toda, está falando da situação que está a igreja de Coríntios. E nós já estamos no capítulo 5, quando Paulo comenta sobre aquele estar no meio da igreja, abusando da mulher do seu pai. E ele toma atitude, e através da carta, nós vamos ver aqui o que ele vai falar, e você vai entender muita coisa através desse capítulo 5. Ele diz, estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter tido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ele está dizendo, que situação, vocês estão inchados, pensando que estão mesmo bem, orgulhosos, arrogantes, de tal maneira que nem consideraram a situação como essa para resolver. Como é que pode, no meio da igreja, alguém abusando da mulher do próprio pai? E aí nós continuamos aqui, 1 Coríntios 5, versículo 3 agora. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal coisa praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui tem uma resposta doutrinária, não é? Até polêmica. Que aqui muitos acham que uma vez salvo para sempre. E aqui tem uma resposta favorável a isso. Porque Paulo está dizendo que este homem que estava no meio da igreja de Corinto, que estava abusando da mulher do seu pai, era para ser eliminado, tirava o nome, ele não estava mais como membro, como participante da igreja de Corinto, o nome dele era arriscado. E quando isso acontece, quando o Filho de Deus é afastado do convívio com a igreja, aí ele está exposto
Satanás faz dele o que quer. Então é isso que Paulo está falando, que tirasse o nome dele, para que Satanás destruísse ele, para que o espírito fosse salvo, para que o espírito não se perdesse. Então o corpo seria destruído, mas o espírito continuaria salvo. Então é meio polêmico isso, mas não estou atrás de polêmica. Eu quero que você entenda uma coisa. A situação da igreja de Corinto estava seríssima. Acontecendo essa coisa ruim no meio da igreja, e foi preciso que Paulo enviasse essa carta, dizendo que mesmo ele de longe já estava autorizando que esse tal que estava nesse pecado fosse retirado do meio da igreja. Porque quando se retira do convívio, quando alguém se desvia, quando alguém está afastado do meio da igreja, ele está sujeito a tudo que Satanás quer fazer. Por isso que nós sabemos que o que está ligado na terra está ligado no céu. Se você está ligada na terra com a igreja, você está ligado nos céus também. Mas se você está desligado da igreja, é problema. Você está exposto. E aí eu quero que você entenda, que nós venhamos a entender, nós precisamos entender que o orar em línguas não determina que a pessoa não diz, a pessoa é um santarrão, é alguém impecável. Não. O orar em línguas é justamente para edificar. Então essa igreja estava precisando mesmo de orar em línguas. Na situação que a igreja de Corinto estava, cheia de contenda, de dissensões, de todo tipo de inveja, da fornicação, e ainda quando acaba do tipo que nem o ímpio é acostumado no dia a dia. A gente vê um ímpio fazer isso, mas não é qualquer hora, nem qualquer dia que você vê. As pessoas falam, nós fulano abusou da mulher do pai, fulano. Não, é uma coisa incomum. Pois no meio da igreja de Corinto já estava acontecendo isso. E o que precisava fazer? Era orar mesmo, orar em línguas. Paulo não proibiu. Ele disse, eu oro mais do que todos vocês e não quero proibir orar em línguas. Pode orar. Agora o que não pode é essa desordem. Porque tudo se faz com decência e ordem. Eles estavam desse jeito. Não tinha mais que o profeta falar. E nós sabemos que a profecia é o principal. O dom da profecia é o principal. Então o profeta não falava mais. Porque eles naquela zoadeira, no blá 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 o tempo todo, para se exibir, para se mostrar, e se alguém ia pregar, ia ministrar, não podia, porque ninguém não ia nem ouvir, porque eles cada um disputando com o outro, quem mais falava em língua, quem mais era mais espiritual, quem era mais cheio do Espírito Santo. Aí pronto, causou um dano seríssimo. A carnalidade entrou através de algo que é bom, porque o diabo, quando não usa a gente pelos erros, ele usa pelas virtudes. Quando ele não pega pelos erros, ele pega pelas virtudes. A igreja de Corinto estava buscando os dons espirituais, era uma virtude, no entanto, ele pegou na virtude, induzindo aquele povo para estarem desordenados, fazendo algo bom, mas fora da hora, fora do tempo. Dentro do templo você pode orar em línguas, mas a gente tem que ter disciplina. Olha, põe a mãozinha aqui para não atrapalhar o irmão que está ouvindo a profecia. Você também deve estar ouvindo o que o profeta está trazendo, a ministração que está sendo feita. Então você põe a mãozinha na boca e começa. Então você está ali, ó, no controle, na decência. Quanto mais tempo você orar em línguas, melhor. Mais edificado, mais cheio de poder. Agora tem que ter decência. É isso que Paulo fala no capítulo 14 de 1 Coríntios. E eu estou já no capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas nós já falamos bastante lá do capítulo 14. E aí eu estou do primeiro capítulo até o 5, vocês estão vendo que situação estava a igreja de Coríntios. Até alguém abusando da mulher do pai tinha. Então essa igreja realmente precisava de orar em línguas. Porque a oração em línguas é justamente para quem não vale nada mesmo. Para o Filho de Deus, que está bem decadente, bem fraco, porque na oração em línguas você é edificado, você ora bem, você faz mistério com Deus e com certeza vai haver uma santificação.
Se você é edificado, então a santificação fica presente. Porém, se for do jeito certo, esses danos todos, essa vida, essa coisa errada na igreja de Corinto, é porque eles estavam fazendo da maneira errada. Uma coisa pode ser boa, mas se você faz de uma maneira errada, se torna mal. Por exemplo, eu como maçã, eu como frutas, verduras, legumes, minha alimentação é toda natural, eu sou naturalista. Mas se eu comer um tanto de maçã além do que é necessário, vai me causar mal. Uma coisa que é boa e vai causar mal. Se eu comer bastante, chupar bastante uva além do necessário, vai me fazer mal. Sendo uma coisa boa, a mesma coisa nessa situação. A igreja de Corinto precisava mesmo de orar em línguas, porque é justamente o fraco, o que está mesmo precisando de Deus, é esse que precisa de orar em língua mesmo. Todos nós, na verdade, precisamos. Porque quem de nós podemos dizer que estamos fortes? Então, aí é que precisamos orar, mas não da maneira errada. É como se eles estivessem chupando a manga, que é uma fruta deliciosa e boa para a saúde, 10, 20, 30 mangas de uma vez só. Então seria mal para a saúde. Uma coisa que sendo boa se tornava mal. Então, como eles estavam orando em línguas, somente no templo, para se amostrar, para se exibir, uma coisa que é boa, que é importante na vida do servo de Deus, se tornou mal. Eles continuaram carnais, porque estavam fazendo fora de ordem. E tudo para Deus é com equilíbrio. Ele nos deu espírito de moderação. Tem que ser moderados, equilibrados. Não podemos ficar desequilibrados. Quem ora em línguas, ora em mistério com Deus e não tem que dizer assim, eu não posso parar. Pode sim. É o dom que você começa. Você pode orar 5 minutos e parar. Pode orar em línguas 10 minutos e parar. Pode orar 1 hora e parar. Você que diz a hora que quer parar. É um dom que não tem uma limitação assim. Não, Deus diz que é tanto, não. No entanto, os outros dons, Deus derrama sobre a pessoa e tem um momento certo onde ele se apresenta na hora certa que Deus quer e não é assim do jeito do dom. Nem quando você está no quarto, você pode orar, está na sala, pode orar, na cozinha, pode orar. Agora, contanto que serve com decência e ordem. Você está no meio de pessoas que não está nem entendendo nada, que não está no mesmo pensamento seu, de que você está se edificando, não está nem entendendo isso, então você vai orar baixinho para que a pessoa não ouça. Ou então deixa para orar em outro momento. Mas a igreja de Corinto não estava entendendo nada disso. Eles estavam desesperadamente orgulhosos, achando que estava abafando. E a carnalidade tomou conta da igreja ao ponto de ter alguém que estava abusando da mulher do seu próprio pai, como está registrado aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Então eu quero que você saiba que você pode orar em línguas bastante, mas ore no lugar certo. Você pode passar a noite toda, a semana inteira orando em línguas, não tem nenhum problema. Pode deixar a sua língua inchar de tanto você orar em línguas, não tem nenhum problema. Mas no seu lugar secreto, como está escrito em Mateus 6,6. Agora no templo, deixa o profeta falar. Se você está querendo dar um beijinho para Jesus, então você fica ali quietinho, falando baixinho, para não se apresentar sua pessoa. Porque se você ficar falando alto, atrapalhando o profeta, você está fora de ordem, e tudo fora de ordem não é aceitado por Deus, não aceita. Tudo que está fora da decência, Deus não aceita. Então, se você quer realmente ser uma pessoa espiritual, ore bastante em línguas. Adquira bastante poder, porque é necessário você enfrentar o ID do Senhor Jesus Cristo. É necessário você ir aos bairros marginalizados da sua cidade, levar a palavra, tirar as pessoas que estão na mão de Satanás, e para isso você tem que ter poder. Por que que Pedro, assim que recebeu o poder do Espírito Santo, lá em Atos 2, que começou a orar em línguas, eles estavam tão embriagados, tão tomados pela presença, que todos pensavam que eles estavam embriagados. Ele não deixou de orar em línguas, eles oraram em línguas, porém, eles oraram decentemente, de tal maneira que quando ele abriu a boca para ministrar, para pregar a palavra, centenas de pessoas se converteram numa mesma hora, numa só pregação.
Então é esse o resultado de você estar cheio de poder, de você orar em língua na hora certa, no lugar certo, porque você se enche de poder e você consegue ganhar muitas vidas e com certeza muitas células serão abertas através de você. Seu discipulado de 12 pessoas cheias do Espírito Santo vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado. Então não se esqueça. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, mostra a que extremo foi uma igreja que procedeu desordenadamente. O erro não foi orar em línguas, o erro é porque eles procediam de uma maneira desordenada. E o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Pode orar bastante em língua, porque sua cidade está precisando de você enfrentar. Os bairros é um desafio. Bairros onde nossas crianças estão comendo lixo. E você precisa tirar da mão de Satanás, não somente as pessoas que já estão marginalizadas, mas os pequeninos que estão sujeitos a mais tarde estarem também sendo marginais. Então, em nome de Jesus, se encha de poder, porque o caminho é estreito. E para passar pelo caminho estreito, tem que ter poder de Deus. Deus abençoe. Nós vamos continuar nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje foi no capítulo 5, versículo 5. Nós vamos prosseguir e vamos ser estimulados a cada dia a viver o evangelho da cruz. O evangelho que o caminho é estreito. O evangelho do Senhor Jesus. Cheia de conversas de Deus. É a Raiz Santana Nascimento. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Eu espero você no próximo vídeo. E espero também muitas pessoas se inscreverem no meu canal através de você. Mais uma vez, Shalom. Deus te abençoe.